Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa última lição da nossa revista de juvenis, do nosso quarto trimestre de 2022. Estamos estudando a respeito do andar em amor, é o tema, o assunto principal da nossa lição, andando em amor. Estudamos na lição passada a respeito de que o amor lança fora todo medo. E hoje vamos estar estudando a seguinte temática: o amor gera frutos. Temos aqui um texto inicial em Gálatas 5:22, onde nos apresenta o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temos a nossa leitura bíblica em classe em 5 pontos diferentes. Primeiro temos João 13, versos 34 e 35, que nos fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Segundo ponto da nossa leitura, em outra parte da Bíblia, em 1 Coríntios 13, versículo 4 ao verso 8, onde nos fala que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Pulando aqui para o versículo 13, nos diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Outro ponto na Bíblia fala sobre o amor, que é em Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que foi o texto inicial que lemos. Outro ponto, 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outra parte nós vemos em Tiago 1, 22 e 25, quando fala acerca de ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, tudo que é feito com amor é feito com perfeição e agrada o coração de Deus. Nós tivemos aqui ao longo do trimestre um assunto muito importante, sem o qual nós não conseguimos viver, sem o qual nós não conseguimos agradar ao nosso Deus, porque Deus é amor. Não é verdade? Então fomos apresentados aqui durante esse trimestre ao amor. Não aquele amor dos romances, não aquele amor dos filmes. Né? Não falamos aqui durante essas 13 lições sobre o amor do cinema. Não. Nós falamos aqui sobre o grande amor de Deus, o qual o Senhor, no seu mais puro amor, né, deixou isso claro na cruz. Quando ele foi ao ponto de entregar o seu próprio Filho Jesus como sacrifício vivo, né, pelos nossos pecados, para resgatar-nos do domínio e do poder do pecado. Então, um amor que gera em nós um amor pelo próximo. O amor de Deus gera em nós amor pelo próximo, que nos leva também a agir de acordo com o nosso Salvador Jesus, que é a fonte
que é de onde vem esse glorioso amor. Então, o conselho bíblico para as nossas vidas durante todo esse tempo que estivemos estudando é para que a gente possa praticar o amor, conservar uma vida de oração, de louvor, de agradecimento a Deus, uma vida de santidade, uma vida de leitura e de estudo da palavra de Deus, para que assim a sua existência, ou a nossa existência, seja repleta da presença do Altíssimo. É tudo que Deus mais deseja. E certamente será produzido em nós efeitos decisivos em nossa conduta cristã. Vamos ao nossos objetivos da lição, que é mencionar o que é fruto do Espírito, o alcance do fruto, demonstrar a superioridade do amor e comprovar que o mais importante é o amor. Então, nós já estudamos aqui ao longo do trimestre a respeito, e hoje vamos falar agora de início, na última lição, sobre o fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito? O fruto do Espírito é um conjunto de virtudes morais e espirituais que aparecem como resultado da atuação genuína do Espírito Santo na vida de quem permanece em comunhão com Deus. É necessário deixar claro já de início que o fruto que nós produzimos para Deus não é o nosso cântico, não é o nosso tempo de oração, não é, por exemplo, se você evangeliza, não é se você ganha uma alma para Jesus. Não, o fruto do Espírito é um conjunto de virtudes morais e espirituais que aparecem como resultado. O fruto do Espírito é um resultado de quê? Da atuação genuína do Espírito Santo na vida de quem permanece em comunhão com Deus. Então, se não permanecer em comunhão com Deus, não vai ser produzido em nós esse fruto. Não vai haver essa atuação do Espírito em nós ao ponto de termos essas virtudes morais e espirituais. Portanto, a vida do crente deve ser frutífera. Deve haver fruto. E o Pai procura fruto nessa videira. Jesus quer ver fruto. Jesus chega naquela figueira lá e procura fruto, não encontrando, ele amaldiçoa essa árvore e ela seca. E o Senhor deixa claro para a gente lá em João capítulo 15, que não havendo fruto, o galho vai ser cortado, vai ser tirado da videira. Então, não podemos ser cortados. Que possamos permitir, aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, andar, como foi dito aqui na lição, permanecer, fala de algo contínuo em comunhão com Deus. Nossa vida deve ser cheia de resultados positivos, tudo isso para a glória de Deus. O fruto que o Espírito Santo produz no crente manifesta características como o amor, como o gozo, alegria, satisfação, a paz, que não é garantida ou conquistada através das armas, através de ameaças, mas uma virtude que vem de Deus ao coração do homem. A longanimidade, Deus concede ao coração do cristão, à medida em que ele tem comunhão com Deus, a paciência, algo extraordinário que nós necessitamos muito. Deus concede a benignidade, que é o desejo de você ser benigno, ou seja, não querer impor sofrimento sobre outras pessoas. Às vezes, o benigno ele prefere sofrer do que fazer outra pessoa sofrer. A bondade, a fé, que é também a mesma coisa de fidelidade, produzida pelo Espírito, a mansidão e a temperança. Veja que, havendo essas coisas em nós, o relacionamento interpessoal entre as pessoas será de um nível muito alto, muito bom. Segundo subtópico, o amor como fruto. A expressão correta é fruto.
e não frutos, pois ele se refere a um fator determinante e relativo de um caráter. Portanto, o fruto do Espírito não pode ser separado. Tipo, por exemplo, eu não posso separar o amor do gozo. Eu não posso separar o amor da benignidade. Eu não posso separar o amor da longanimidade. Não posso separar o amor da bondade. Não dá. Então, tudo está aí correlato, né? Então, não pode haver separação. É um só. E como uma laranja, forma-se a partir de vários gomos, sendo coberto por uma casca. O fruto do Espírito possui várias virtudes. Várias virtudes que são unificadas pelo amor de Deus. Entende? Eu vou ler um texto aqui em Romanos, capítulo de número 13 e verso de número 8. Romanos 13 e 8 está escrito o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Muito importante amar, porque quando nós amamos, somente assim é que conseguimos cumprir a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus não tem como ser cumprida por medo de uma punição ou simplesmente porque nos foi imposta. Veja que Israel não conseguiu cumprir a lei de Deus. Que faltava, né? Se eles conseguissem cumprir o primeiro mandamento, todos os demais seriam cumpridos. Amar a Deus sobre todas as coisas. É a única maneira de conseguirmos cumprir os mandamentos do Senhor. Terceiro subtópico: Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Dele procede tudo o que é bom, perfeito e agradável. Com a desobediência, a natureza humana foi corrompida e o padrão do perfeito amor de Deus implantado no ser humano perdeu-se. Por isso somos assolados com ciúme, com a inveja, muitas vezes também pelo egoísmo, a soberba, o ressentimento que destrói muita gente, não somente espiritualmente, como também, inclusive, atinge o próprio corpo, né? A injustiça, o medo e outras tantas coisas que poderiam ser citadas. Tudo isso em decorrência da quebra do relacionamento do homem com Deus lá no Éden. Mas temos uma esperança e uma promessa de Deus de que tudo será refeito, tudo será restaurado, né? Quando o Senhor bradar, conforme está escrito em Apocalipse 21, verso 5, eis que faço novas todas as coisas. Aí não haverá mais inveja, ciúme, egoísmo, soberba. Essas coisas passaram. Viveremos em um novo céu e uma nova terra nas quais habita a justiça. Cristo será tudo em todos. Eita, vai ser bom, viu? Segundo tópico, a superioridade do amor. O amor é o dom mais excelente, conforme 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo demonstra a supremacia do amor acima dos dons espirituais. Paulo, em 1 Coríntios 12, fala acerca da importância da diversidade dos dons, e no capítulo seguinte, que é o capítulo 13, contrapõe que os dons sem o amor perdem o significado. Os dons sem o amor perdem o significado. Se eu profetizar, se eu falar língua estranha, se eu interpretar, se eu impor as mãos sobre alguém, essa pessoa for curada, mas não havendo amor, perde todo o significado. Ele especifica que de nada adianta falar a língua dos homens, dos anjos, ter o dom da profecia, ter o dom da palavra, de sabedoria, revelação, ter toda a fé a ponto de realizar milagres, sinais e prodígios. Se não tiver amor, isso de nada adianta. Muitos podem acreditar que, existindo dons, Deus aprovará o trabalho. Não, na verdade, Deus aprova o trabalho do amor. Isso é algo inquestionável. Deus aprova
o trabalho do amor. Todavia, se não houver amor, o Senhor não aceitará a pessoa nem o serviço que ele presta. Veja como isso é importante, porque quando Jesus envia, né, uma carta para a igreja em Éfeso, para o anjo da igreja em Éfeso, ele fala sobre o trabalho dessa igreja. Um trabalho muito bom, muito excelente. O pessoal muito esforçado, zelo pelo nome de Jesus, zelo pela sã doutrina. Mas Jesus disse: eu tenho contra vocês se deixaram o primeiro amor. E Jesus até ameaça de que se eles não se arrependessem, eles perderiam o seu castiçal, perderiam o seu lugar na sua presença. Isso é muito forte, muito, porque se a gente perde o nosso lugar na presença de Deus, o que restará de nós, não é verdade? Então é muito importante. Vamos prosseguindo aqui no segundo subtópico. O amor está acima do conhecimento. Conhecer os mistérios de Deus e a ciência são aspectos importantes, porém, tudo precisa estar regado com amor. Os mestres e pregadores que transmitem o conhecimento da palavra de Deus precisam, desta forma, estar atentos para agradarem aquele que os alistou para o serviço. Pois se houver vanglória, que é quando o homem se gloria do seu próprio conhecimento, se gloria da sua própria capacidade, isso é vanglória, passageiro, né? Se houver aí vanglória com a finalidade de autopromoção, não serão aprovados pelo mestre, né? Quando fazemos algo querendo se autopromover, não será aprovado por Deus. O amor está acima das obras. Quem recebeu e foi transformado pelo amor de Cristo, pratica boas obras. Porém, há aqueles que praticam as obras sem amor. E nesse contexto, não há proveito algum essas obras, porque falta o amor. O amor de Deus nos impulsiona a querer o bem e a abençoar o próximo, com o sentimento voltado inteiramente para a obra, para outra pessoa. Quando as obras são realizadas sem amor, para nada servem. Assim como fé sem as obras é morta, da mesma forma o amor sem as obras não pode ser chamado de amor. É estranho, né? Terceiro tópico. O mais importante é o amor. Primeiro subtópico. O fruto do Espírito nos torna semelhantes a Cristo. Os dons nos dão capacidade de fazer, mas não nos dão capacidade de ser. Então, é importante aqui frisarmos esse ponto. Quando aceitamos a Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em nós, o fruto do Espírito começa a existir em nosso interior, fazendo com que desenvolvamos um caráter semelhante ao de Cristo. As pessoas precisam ver características de Cristo em nós, e pelo amor, o caráter de Cristo estará selado, revelando o nosso caráter cristão. Glória a Deus, né? Então, nesse relacionamento com Cristo, entregamos a vida para Jesus e andamos com Ele, e à medida em que vamos caminhando com Jesus, nosso caráter será formado de acordo com aquela pessoa com quem estamos andando ou nos relacionando. Daí a importância do crente estar caminhando com Jesus todo dia. Não somente uma vez no ano, mas todos os dias. O fruto do Espírito mostra quem somos. Jesus exorta sobre a importância de produzir o fruto do Espírito, ao exemplificar que os falsos profetas são identificados por suas obras. Mateus 7:15-23 fala a respeito disso. Pelos frutos conhecereis. O fruto revela a planta da qual foi originado. Assim como membros do corpo de Cristo, a nossa frutificação deve revelar a vida de Cristo e evidenciar o nosso discipulado cristão. Deve evidenciar, né? Assim como membros do corpo de Cristo, a nossa frutificação deve revelar a vida de Cristo e evidenciar o nosso discipulado. Quer dizer, evidenciar que estamos andando com Jesus, evidenciar que estamos aprendendo com Jesus.
Terceiro e último, o fruto do Espírito é o caminho mais excelente. Paulo encorajou os coríntios a procurarem com zelo os melhores dons espirituais, mas finalizou dizendo o seguinte: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E assim introduz o capítulo 13. Quando estivermos no céu, em um corpo glorificado, as profecias, os dons de línguas e a ciência vão desaparecer. Mas o amor não, o amor permanece. O caminho mais excelente permanecerá ontem, hoje e para sempre. O amor permanece. Amém? Então, Deus permanece. Deus existe. Deus é verdadeiro e é real. Quanto mais nós temos dele, mais somos parecidos com ele. Na verdade, para concluir, é visível a escassez do amor não só na sociedade em geral, como nas igrejas. Isso é grave, né? Por que é grave a falta de amor nas igrejas? É porque se não amamos, aí vem uma pergunta: estamos mesmo aprendendo com Cristo? De quem temos aprendido? Se o que prevalece é o ódio, se o que prevalece são as obras da carne, de quem estamos aprendendo? Quem de fato é o nosso mestre? Quem de fato é o nosso superior? Quem de fato é o nosso Senhor? Quem de fato nos domina? Ou de quem estamos aprendendo? Com quem estamos caminhando? Quem nos influencia? Não é verdade? Então, se falta amor na igreja, é preocupante, porque Jesus é cabeça da igreja. Estaríamos nós tendo outra cabeça? Algo a se pensar, não é verdade? Então, precisa se acordar deste sono profundo em que nos encontramos. Precisamos nos levantar, sair dessa inércia e despertar para que o caráter de Cristo seja restaurado em nós, manifesto através do seu amor. É necessário revelar de que ou de qual árvore somos gerados através do fruto do amor, ao transmitir paz, bondade e alegria. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos amados. E até o próximo trimestre, até o próximo ano 2023, conforme a provisão do Deus Todo-Poderoso.